Fala, gente boa. Bom, uma informação que faltou mencionar no vídeo anterior, tá? É que aquele primeiro mapa que retrata o Morro da Tromba, né, no qual consta o Morro da Tromba, e que é datado de 1842, ele foi feito por um belga chamado Charles Maximilien Van Lede. Tá? Esse belga, né, que foi o autor do primeiro mapa, no qual consta o Morro da Tromba, para quem não sabe, ele foi o criador, o fundador da cidade de Ilhota. Sim, Ilhota, aquela cidadezinha que é vizinha de Itajaí, ali no vale, obviamente na região do vale do rio Itajaí-Açu, essa cidade. Na última vez em que a população de Ilhota foi contada, né, era de cerca de 14.464 moradores, caso eu não esteja enganado. Então, essa cidadezinha vizinha de Itajaí, ela foi, por incrível que pareça, ela foi fundada, ela foi criada por belgas. E o criador, né, da empresa, da agência, da companhia colonizadora que deu início ao que hoje é Ilhota, foi justamente o autor desse mapa que eu estou mencionando, datado de 1842. Então, além de ter fundado Ilhota, vamos dizer assim que o Charles Van Lede, esse belga que eu estou mencionando, foi o primeiro a ter, entre aspas, olhado para o Morro da Tromba, né? A tê-lo reproduzido em mapas. Mas mudando radicalmente de assunto, né? Partindo da Bélgica, né? Saindo da Bélgica e voltando aqui para Joinville, obviamente não poderia faltar uma foto. Né? Então a foto que eu, pelo menos, tentarei mostrar é essa aqui. Ó. Bom, talvez algum de vocês já tenha reconhecido o que eu estou tentando mostrar. Bom, esse morro aqui que eu estou, lindão, que eu estou mostrando, ou pelo menos tentando mostrar, é o famoso Pico do Jurapé, o Jurapé, né? O Pico do Jurapé. Bom, o Pico do Jurapé, para quem não sabe, ele está localizado na região, na área rural do bairro Vila Nova. Oficialmente, a prática da atividade do montanhismo em Joinville, ela teve início em 5 de junho de 1886. Mas por que essa data? Enfim, por que justamente essa data, de 5 de junho de 1886? Bom, é que nessa ocasião, uma equipe de 7 pessoas, lideradas pelo Johann Paul Schmalz, que era um suíço, que estava radicado em Joinville desde 1852, que foi várias vezes prefeito de Joinville entre 1883 e 1898, que foi empresário, que foi comerciante, que foi colecionador de insetos, colecionador de borboletas, naturalista, enfim, uma figura bem importante, né? Interessante da história de Joinville. Então, esse camarada que eu estou citando, que eu vou chamar apenas de João, o João Suíço. João Suíço, para ficar mais fácil. Então, essa equipe, liderada pelo João Suíço, foi a primeira equipe, no caso, a ter chegado até o cume do Pico do Jurapé. Isso, repetindo, em 5 de junho de 1886. Então, oficialmente, o João Suíço e os seis amigos dele, que formavam essa expedição, eles acabaram não só chegando ao cume do Jurapé, do Pico do Jurapé, como oficialmente criando o montanhismo em Joinville. Montanhismo, como o próprio nome já indica, é a atividade de se caminhar até o cume, até o topo de alguma elevação, pico, morro, montanha, serra, enfim. E não só caminhar, mas também escalar essa elevação. E também existe tanto a prática turística do montanhismo, como existe também, por incrível que pareça, a parte esportiva do montanhismo, as chamadas corridas de montanha. Bom, como eu já havia mencionado anteriormente, muito antes dessa expedição pioneira de 1886, já desde 1854, e possivelmente muito antes até mesmo da fundação de Joinville, já se praticava o montanhismo antes mesmo do conceito de montanhismo existir. Bom, embora, né? Aliás, algo que eu já estava me esquecendo.
Certamente, alguns de vocês, pelo menos, provavelmente, possivelmente, alguns de vocês já devem ter ouvido falar da Deutsche Schule, ou seja, da escola alemã. A escola alemã ela foi criada em 1866 e ela acabou sendo extinta em 1938, em função daquela campanha de nacionalização, enfim, daquela história toda que você já sabe, né? Relacionada à perseguição às comunidades alemãs Brasil afora, com o início da Segunda Guerra Mundial. Enfim, a escola alemã ela estava localizada onde hoje é o Complexo do Bom Jesus. Por que eu estou citando a escola alemã? Porque a escola alemã ela incentivava os seus alunos a praticarem o montanhismo. Não só o montanhismo, mas também a ir a cavernas, a cachoeiras, a rios, a ter um contato mais estreito com a natureza. E não só a escola alemã incentivava a prática do montanhismo, como a Sociedade dos Ginásticos de Joinville também promovia atividades, excursões de montanhismo. Para quem não sabe, a Sociedade Ginástica de Joinville ela foi criada em 1858, então é uma história que praticamente se confunde com a própria história de Joinville. A Sociedade Ginástica, a atual Sociedade Ginástica, obviamente, ela ainda existe, é uma das entidades mais antigas da cidade, e eu tinha falado do João Suíço, né, o Johann Postmos, ele durante muito tempo, ele também foi guia dessas excursões, dessas expedições montanhistas. E ele também fez parte da Sociedade dos Ginásticos de Joinville. Aliás, a prática, o incentivo ao montanhismo, isso faz parte da própria cultura dos alemães. Os alemães, a exemplo dos ingleses, eles têm muito presente na sua cultura a prática de atividades físicas, a prática de esportes, principalmente. E isso está muito presente na cultura alemã. O foco, a valorização da atividade física. Então, daí o fato de, desde os primórdios de Joinville, já se praticar o montanhismo. Né? Embora o montanhismo seja uma atividade muito antiga em Joinville, algo que remonte até mesmo anteriormente à fundação da cidade, a 1851, portanto, o primeiro centro, a primeira entidade a incentivar a praticar o montanhismo, ela só foi criada em 1948, que foi o Centro Excursionista Monte Crista. O Centro Excursionista Monte Crista, ele acabou sendo extinto em 1972. E no lugar do Centro Excursionista Monte Crista, foi criado o Centro Excursionista Barriga Verde. Isso já em 1983. Curiosamente, quem criou o Centro Excursionista Barriga Verde não foram adeptos do montanhismo, da prática da atividade montanhista, mas sim oficiais e soldados e oficiais da reserva do 62BI, do 62º Batalhão de Infantaria. E, aliás, outra coisa, um fato que eu estava até esquecendo de mencionar, é que dentro do Centro Excursionista Monte Crista, ele foi criado pelo Egon Schultz. Em 2021, o seu Egon, ele ainda estava vivo, ele tinha 100 anos, pasme, ele tinha 100 anos em 2021. E o Centro Excursionista Monte Crista, ele acabou incentivando também o surgimento de outras entidades desse gênero em outras cidades do estado, principalmente em Jaraguá. E muitas mulheres, né, além de ter incentivado, encorajado, melhor dizendo, o surgimento de outras entidades do gênero no estado, ele também acabou encorajando a participação das mulheres, incentivando as mulheres a participar do montanhismo. E atualmente essa atividade do montanhismo ela é promovida e praticada, incentivada pela Associação Joinvilense de Montanhismo, que é uma entidade bem jovem, surgida em 8 de maio de 2003, portanto que vai fazer, há praticamente 20 anos atrás. Aliás, a grande dúvida, o grande mistério, mas afinal de contas, por que lá no primeiro vídeo, iniciei lá o primeiro vídeo mostrando aquele clipe do Elton John, o que raios o Elton John, um inglês, um cavaleiro do Império Britânico tem a ver com a história de Joinville? Bom,
isso foi uma referência. Para quem não sabe, o verdadeiro nome do Elton John é Reginald Kent Dwight. E por que eu mostrei aquele clipe do Elton John? Porque aqui em Joinville existe o Reginaldo de Carvalho, que é possivelmente o maior montanhista de Joinville na atualidade. Então, esse xará do Elton John, eu sempre chamo ele de o xará do Elton John. Então, o xará do Elton John, isso é uma referência, repetindo, ao Reginaldo de Carvalho. Aliás, para quem quer conhecer mais a fundo a história do montanhismo em Joinville, basta acompanhar o vídeo do xará do Elton John. Tá? Como é que vocês, para quem tem interesse, o que fará para isso? Bom, basta acessar o YouTube e digitar Crônicas do Montanhismo Regional nos séculos 19 e 20 por Reginaldo de Carvalho. Repetindo, o título do vídeo, tá? É Crônicas do Montanhismo Regional nos séculos 19 e 20 por Reginaldo de Carvalho. Ou também, possivelmente, se vocês entrarem no canal oficial da Associação Joinvilense de Montanhismo, vocês encontrarão esse vídeo. É um vídeo bem longo, 1h e 14 minutos, mas vale a pena ser conferido, tá? O que eu mostrei para vocês de maneira bem desajeitada, diga-se de passagem, né? Bem desastrada e bem desajeitada, foi apenas uma noção geral, uma introdução ao que vocês verão e possivelmente se maravilharão e se abismarão assistindo esse vídeo que eu acabei de mencionar, do xará do Elton John, do Reginaldo de Carvalho. Né? Aliás, o Reginaldo de Carvalho ele está recolhendo materiais para a produção de um documentário, que vai ter o patrocínio da Secretaria de Cultura, via SINDEC. Para quem não sabe, o SINDEC é uma verba que a Secretaria de Cultura destina a projetos culturais obviamente aqui de Joinville. E, aliás, o Reginaldo, né, o xará do Elton John, comentou comigo que ele também pretende gravar um curta-metragem, tá, a respeito do August Wunderwald. A princípio, o ator que interpretará o nosso amigo Karl August Wunderwald será Milton Wendel, o polêmico e nitroglicerínico Milton Wendel. Né? Para quem não sabe, é uma figura ambientalista, uma figura até bem controversa, relativamente conhecida aqui em Joinville. Né? Milton Wendel, será ele que interpretará Karl August Wunderwald. Mas besteiras à parte, voltando a falar sério, tá? Então fica a dica. Repetindo, Crônicas do Montanhismo Regional nos séculos 19 e 20 por Reginaldo Carvalho. Um videozaço para vocês conferirem, tá? Bom, quem conhece algum descendente do Karl August Wunderwald, conhece mais tem alguma informação importante que eu tenha deixado de fora a respeito da atividade do montanhismo em Joinville, sobre o Pico do Jurapé, enfim, tem alguma informação adicional, tem alguma correção a fazer, basta comentar aqui embaixo do vídeo, tá? Perdão pelo vídeo gigantesco, pelo vídeo longo, tá? E como sempre, até semana que vem. Comentem aqui embaixo, por favor, tá? E outra coisa, meus parabéns e meus abraços aos 2 novos integrantes da TV Alameda Cultural, tá? Que infelizmente eu não sei quem são. Então, um abraço aos 2 inscritos ocultos, né? Aos 2 inscritos misteriosos. Até semana que vem, e como sempre, fui!